O nosso pacto antinupcial, galera, é o instrumento aí, o nosso pacto antinupcial é um instrumento que, primordialmente, ele serve para a escolha de regime de bens do casamento. Então, se você pegar isso em seu ponto de vista do estudo histórico do pacto antinupcial, né, da sua criação até os dias atuais, você vai verificar que o pacto antinupcial ele foi criado justamente com o escopo, com o objetivo de nós termos ali, né, a escolha do regime de bens do casamento. Então, você vai se casar, você e o seu noivo, você e a sua noiva, ou como a gente chama por aí os nubentes, né, podem fazer um pacto antinupcial, mas para tanto, eles deverão realizar este pacto através da escritura pública, artigo 1653 do Código Civil. Então, o advogado, eventualmente procurado para esse consultivo, deve, para realizar este pacto antinupcial, buscar um tabelionato de notas, porque necessariamente este pacto antinupcial tem que ser feito por escritura pública. Ok. Este pacto antinupcial vai ser feito por escritura pública, beleza. E aí ele vai ser válido, porque feito na forma da lei, feito por escritura pública. Mas este pacto, ele apenas produzirá os seus efeitos no momento em que houver o casamento, tá? Então, se aquele casal fez o pacto, mas não se casou, este pacto é válido, porém ineficaz, porque ele apenas produz os seus efeitos no momento em que houver o matrimônio. Mas isso não é tudo, tá? Após o matrimônio, o Código Civil, lá no 1657, nos recorda que este pacto tem que ser levado ao registro de imóveis do primeiro domicílio do casal. Então, você, ao ser procurado, tem que referendar, né, os clientes. Falar, ó, a gente vai fazer o pacto antes do casamento, daí o nome de antinupcial. Ele vai ser feito por escritura pública, porque a lei exige essa forma para que ele seja válido, ok? Ele vai começar a produzir efeitos entre o casal no momento em que houver o casamento, beleza? Mas para que ele tenha efeitos contra todos, contra terceiros, aí, meu amigo, aí, minha amiga, vai ser necessário que ele seja levado ao registro, no primeiro domicílio do casal, ao registro de imóveis. Gente, esse pacto antinupcial, ele é um negócio jurídico, tá? E como negócio jurídico que o é, meu amigo, ele, obviamente, não poderá desrespeitar as questões de ordem pública. Tá. E aí vem a dúvida relevante, né? Tá. Não pode desrespeitar a questão de ordem pública. O que é que eu posso tratar neste pacto, tá? Quais são aí as opções que eu tenho no cardápio, entre aspas, para vender ao cliente, né? Apresentar ao cliente para que ele ali traga essa questão do pacto antinupcial. Quais são as opções? Bem, a primeira opção que você tem que trazer aí é que esse pacto antinupcial, como eu disse há pouco, ele serve para a escolha do regime de bens. E aí o Código Civil, ele nos traz uma espécie de cardápio para a escolha do regime de bens. Tem um cardápio de regime de bens no Código. Comunhão universal, separação convencional, participação final nos aquestos. Ali um cardápio para a eleição do teu regime de bens no Código Civil. Beleza. Mas aí o teu cliente pode lhe perguntar o seguinte: Luciano, vem cá. Mas seria viável, seria possível eu escolher o meu regime de bens fora do cardápio? Será que dá? Luciano, eu queria criar um regime de bens atípico. É. Um regime de bens que não houvesse disciplina legal. Posso fazer isso? Pode. Pode. É plenamente possível, observada aí a teoria geral do direito, observados os limites de ordem pública, que você crie um regime de bens que não tem previsão legal. Por exemplo, lá no meu escritório, eu já criei um regime de bens em pacto antinupcial, que era um regime de comunhão parcial, mas que em relação a aquisições de cotas societárias, vigeria a separação de bens. Era um casal em que os dois são empresários. Então, eles têm muitas cotas sociais, entram em empresa, saem da empresa, vendem empresa, e eles não queriam comunicação em relação a essas cotas sociais. Para as demais aquisições, imóveis, carros, etc., eles queriam comunhão parcial. E aí a gente fez esse regime híbrido. É viável? É. É possível? É. Quais são os cuidados que eu devo ter aqui? Bem, você deve ter o primeiro cuidado, no sentido de informar no teu pacto antinupcial qual é o regime prevalente para fins de eventual analogia.
né? Porque se você cria um regime de bens híbrido, por óbvio, ele não tem regramento legal. E se amanhã ou depois pintar alguma dúvida em relação a esse regime de bens, aí, meu amigo, aí, minha amiga, você não vai ter lei para se apegar, não é verdade? Neste contexto, né, nesta situação, é importante que você aponte ali quais são as regras do regime que irá ser aplicado por analogia naquela eventual lacuna, tá? É importante também que você aponte qual é a regra do regime de bens prevalente para fim sucessório. Porque o regime de bens, ele implica em consequências no direito sucessório, né? Eventual concorrência com descendente, por exemplo, vai variar dependendo do regime de bens. É importante que você traga lá. Mas nada impede que você eleja um regime de bens atípico. Olha que interessante, né? Outra questão que a gente vem trazendo muito também aí nos pactos antinupciais, além da eventual escolha de um regime de bens híbrido, é a oportunidade que foi inaugurada no Brasil através do Código de Processo Civil de 2015, a oportunidade, repito, de você trazer de repente no teu pacto antinupcial um negócio jurídico processual, um acordo sobre procedimento na eventual ação de dissolução afetiva, na eventual ação de divórcio. Olha que interessante, né? Os nubentes podem, ali no pacto antinupcial, isso tem permissivo na doutrina enunciado do Conselho da Justiça Federal, enunciado 18 do CJF. Eles podem, ali no pacto antinupcial, regular regras para a eventual ação de dissolução afetiva. Por exemplo, você pode regular que um processo de divórcio a caso existente findará no segundo grau. Vai ter o duplo grau de jurisdição assegurado ali, né, uma garantia constitucional, primeira e segunda instância, e finda ali no segundo grau. Até porque, gente, vamos combinar, né? Vai fazer o que no STJ? Vai fazer o que no STJ? Hoje você, para encaixar um recurso especial, são tantos requisitos. A grande esmagadora maioria dos recursos especiais não são encaixados, né? Vai fazer o que lá no STJ? Não é verdade? Então, acaba no segundo grau, tá bom demais. Teve uma decisão de juiz de primeiro grau, depois teve uma decisão colegiada. Beleza, acaba ali. Outra questão interessante que você pode regular, a necessidade de, antes de ajuizar a ação, haver uma tentativa de um mecanismo de solução de controvérsia aí, como a mediação, uma conciliação, a eleição de um terceiro neutro. Aí é um outro tópico. Ó, antes de ajuizar a ação, se comprometem os nubentes a tentar fazer uma mediação privada. E aí também, se a mediação privada não surtir efeitos, já dispensam aquela audiência de conciliação obrigatória no processo. Por quê? Se já não teve lá efeito na tentativa da conciliação privada, não faz sentido ter essa audiência no processo. Você pode colocar um simples pacto de exclusão dessa audiência de conciliação. Possível que você coloque também. É viável que você coloque também. Então veja quanta coisa interessante você pode trazer no teu pacto antinupcial sobre negócio jurídico processual. Você pode trazer, por exemplo, a necessidade de, na inicial, já vir a petição instruída ali com as 5 últimas declarações do imposto de renda. E na contestação, também já vir a contestação instruída ali com as 5 últimas declarações do imposto de renda. Para quê? Para evitar aquele esconde-esconde patrimonial, né, que rola muito nessas ações, né? Todo mundo tentando esconder patrimônio ali. Ah, eu vou esconder patrimônio para fraudar a minha ação, para não ser condenado em alimentos. Então, você pode, de repente, trazer essa exigência. E aí já dizer que quem não trouxer, meu amigo, já fica autorizado o juízo fazer o famoso cisbajude, né? Requisitar essas alterações, essas declarações diretamente à Receita Federal. Olha quanta coisa você pode trazer ali, muita coisa legal, muita coisa bacana, que vai facilitar na eventual ação de dissolução afetiva.